Muitos vão dizer que você não vai conseguir. Acredite neles. O que eu ouvi? João, a gente precisa colocar a reação das pessoas. Eu vou fazer um highlight, né? Dos melhores. A de ontem também foi legal. Elas caem na cagada também. Mas salve! Tá começando mais um Sem Nexo Podcast. E bom, hoje estamos aqui com eu, João. Na minha frente está o... Juan, sou eu. Do meu lado direito, o... Buenas, Rodrigues. E é o seguinte, antes de apresentar a nossa convidada, queria deixar claro que a gente está no Spotify e YouTube, ok? Spotify com áudio e YouTube tem a nossa face linda, maravilhosa e do convidado ou convidada. A gente está no Insta também com alguns trechinhos de mais ou menos 1 minuto. Então, se você gostar do convidado ou da conversa, é só dar um play no episódio completo. E hoje estamos aqui com a Andréia, e eu não sei pronunciar o seu sobrenome. Campain. E o que você faz? É locutora, dubladora e não sei o que, não sei o que. Não, já descobri que é cameraman. É, cameraman, importante deixar. De tudo pouco. Que vier, a gente faz. É isso aí. Mas, então, iniciando. A minha formação é publicidade e propaganda. Trabalhei com isso por 10 anos, até que resolvi me tornar atriz. Mentira, antes do atriz, resolvi me tornar locutora publicitária. E tem 6 anos que eu me tornei atriz também. E dubladora também. E como que veio a ideia, então, da atriz? Atriz. Como eu era locutora publicitária, eu queria fazer algo... poder passar mais emoção na minha voz. Então, que as pessoas pudessem me ouvir, mas sentir mais. Então, eu pensei, eu podia fazer um curso de interpretação, isso vai me ajudar na locução. Né? E eu não vou ser aquela... Eu nunca fui aquela locutora de rádio, nada contra, né? Mas existe um ritmo, uma cadência, né? Nos locutores, principalmente AM e tal, os mais antigos. Então, eu queria ser aquela locutora mais descolada, que falava mais conversadinho. Enfim, na verdade, é o que todo o mercado publicitário tá buscando hoje em dia, né? Uma conversa... Mais natural? Uma locução mais natural, para se tornar mais intimista, né? Do interlocutor aí. Então, aí que eu comecei a fazer o curso de interpretação na Actoro, aqui em Florianópolis. E aí gostei da parada, gostei muito do palco. No primeiro módulo, a gente terminava o módulo, tinha que apresentar obrigatoriamente uma peça de teatro, num teatro, tudo de verdade, né? Sim. E aí, caramba, eu adorei pisar no palco. Foi demais, assim. É uma sensação única, né? Gente, o que é isso? Tá todo mundo olhando. Não, e era engraçado que eu tava no palco, no personagem. Detalhe que eu fiz um personagem que era russo. Aí eu criei todo um corpo e o sotaque, né, russo. E eu ainda conseguia pensar, caramba, tá todo mundo me olhando. Que máximo, eu tô gostando disso. É isso aqui que eu quero pra mim. Caramba, que mágico. Mas que pra é quem isso trabalha aqui? só com locução e chega uma hora que as pessoas te veem, deve ser outro mundo, né? Te conhecerem visualmente, tudo, né? Tem aquela coisa, principalmente em locutores de rádio, né, que as pessoas criam uma imagem, né, daquele locutor. Ai, como que ele é, né? Homens, principalmente, com aquele vozeirão forte, imponente. Nossa, deve ser um gato, né? 1,90, moreno, mais musculoso, né? Aí chega lá É o Rodrigues. o Rodrigues, baixinho, gordinho. Na locução publicitária, acho que não se cria muito, nem dá tempo, né? Porque a locução publicitária acaba sendo 30 segundos, 1 minuto no máximo. Agora que tem esses materiais para a internet, que acaba sendo um vídeo um pouquinho mais longo, né? Mas também não muito, né? 1,5 minutos, 2 minutos. Pra locução publicitária, tu não precisa ter um curso de ator, porque eu sei que pra dublagem, tu obrigatoriamente Para precisa dublagem precisa ser ator, Mas necessariamente. Para locução, não. Tem que não. ter o TRT, aquele? Não, DRT é só é o registro de ator. Viajei. Tá misturando. Tô misturando as conversas. E o locutor não há necessidade, você simplesmente locuta. Se joga. Se joga. E como eu vim, né, da publicidade, então eu digo que eu tenho um diferencial
que como eu já estive na área de criação, né, Você já eu teve já todo outro criei, exatamente. verdade. E eu sei exatamente como a agência quer aquilo, imagina. Então parece que fica mais fácil Tu consegue para pegar... eu pegar a ideia do criativo. Entendi. Sim, Pô, sim. bacana. Não, é bem bacana, gosto Certo. bastante. Mas chegou a fazer algum curso? Ou não? Na faculdade tu já sentiu que era isso? Não, na faculdade, imagina, eu trabalhei 10 anos como publicitária, em agências, produtoras de vídeo, emissora de televisão, eu fui até apresentadora de telejornal também, que não tem nada a ver, mas daí estava no pacote e vamos embora. Foi junto. E perdi, Como chegou na locução, né? não perdi não. Tava na faculdade, Sim, tava lá, trabalhei 10 anos, como eu te falei, e aí teve um momento assim que, puxa, eu tava trabalhando horrores, assim, 12, 15 horas por dia, sábado, domingo, tudo. E eu, gente, o que não quero mais isso pra minha vida. Não, porque o meu sonho, né, era ser uma grande diretora de uma agência ou de uma emissora de televisão, diretora de comunicação, marketing, algo assim. Mas, puxa vida, se trabalhava horrores. Eu não tinha mais... Eu não tava... desculpa aí. Eu não tinha mais vida social. Era trabalho. Gente, eu não aguento mais. Sabe quando o corpo, assim, pede atenção? Socorro. Olha pra mim, assim, não tá mais dando. E aí eu abandonei tudo, pedi demissão. Aí um amigo meu, que era já locutor... Amigo que a gente só se conhecia virtualmente, porque eu contratava a voz dele para fazer alguns materiais que eu criava. E ele sempre me falava, André, você tem uma voz boa, você tem uma dicção boa, você leva jeito para isso, vai trabalhar com locução. E eu, não, imagina, eu estudei tanto, faculdade, pós-graduação, mas não sei o quê, imagina se eu vou ser locutora, que é isso, né? Desdenhando. E aí, quando lembrei desse meu amigo, eu falei, conversar com ele, o que eu preciso, vamos arriscar, já que na verdade várias pessoas me diziam, né, que já vinham te dando. você tem uma voz boa, não sei o quê, né, já pensou em trabalhar nisso? Já pensou em trabalhar em rádio? E aí eu falei com ele, André, compra um microfone assim, uma placa de áudio assim, faz isso, e ele simplesmente me passou toda a carteira dele de clientes. Boa. Capaz. Sim, um paizão, Eu acho assim, que deu muito ganho aqui pra ela. do coração. Então, tá bom. Na verdade, eu não aumentei. Não? Aumentei nem diminuí. Só dei mais médio e grave ali. Mas, cara, que legal, porque ele tinha uma cartela de clientes onde ele atendia com a voz masculina, né? Uhum, sim. Então, E foi o que ele... André, olha, pra mim você não é... Tá bem baixo. a minha voz tá baixa. Tá. O nosso áudio aqui com um maluco na nossa frente. É sempre assim, né? Tem alguém da área ali dá. Eu tô ouvindo vocês bem. Então tá bom. E o que importa é a voz dela também, né? Não é a nossa, né? Não vai ser a tua que vai ser importante. Que maldade, né? Puxa vida. Eu tô acostumado. Por isso que eu fico aqui com o meu energético. Mas o lance da voz masculina pra voz feminina, assim. Isso, então. E ele falou, André, você não vai ser minha concorrente, até porque voz masculina não concorre com feminina. E vai ser um prazer, vai lá, você vai ver que vai deslanchar essa coisa. E, bicho, em um mês eu ganhei mais do que eu ganhava na TV. Nossa. No primeiro mês, assim. De casa ainda, né? Sim. Que seria... E detalhe, tá? Eu não tinha cabine na época. Eu gravava dentro do guarda-roupa. Eu falei isso pra uma amiga minha que, preciso fazer um áudio e tal. Cara, vai pra dentro de um guarda-roupa, que lá é o lugar perfeito, mata todos os... A gente tava hoje numa captação e entramos no elevador de serviço. Ô, rapaziada, isso aqui é um bom lugar pra gravar, né? Porque era de serviço, tem aquela... Sim, todo estofadinho, isso, né? E daí tu ficou quanto tempo gravando nesse guarda-roupa? Poxa, eu vou te falar que eu fiquei quase um ano gravando dentro do guarda-roupa, até conseguir montar a minha cabine e aí, então, ter uma cabine decente, né, para poder gravar. Mas como seria, desculpa, totalmente leigo nesse meio, assim, né, de locutor. Quando vem cabine na minha cabeça de locução, eu trabalhei muitos anos na universidade, na PUC, em Porto Alegre, então quando tinha eventos e tal, que eu cobria eventos, fazia algumas coisas lá para eles, e
vinha muito palestrante de fora do país, então tinha que ter um tradutor simultâneo. Então vinha o pessoal e eles sempre pediam cabine de é aquela cabine que o pessoal faz a tradução simultânea, aquela que tu entra, assim, abre a portinha, entra, fecha, é aquilo mesmo que tu montou dentro de casa. Exatamente. Que loucura. Montei 4 paredezinhas. Isso, Dentro tem, se não me engano, 1,10 por 1,20, é um quadradinho, muito pequenininho, cabe o microfone. E às vezes eu consigo fazer isso aqui, né? Pra dar uma movimentar. E quente, tá? Muito quente. Eu me lembro que quente porque não tem como você colocar ar ali dentro, porque o microfone vai pegar qualquer barulho, né? E o teu não tem O aquário ele aquário não tem? Não fiz. Não fiz porque, assim, fui eu e meu tio fizemos essa cabine, pra você ter uma ideia. A gente pegou um projeto lá na internet, troquei uma ideia com um amigo meu que também era locutor e tinha um estúdio em casa. A Andréia usa lã de rocha interno, 2 paredes aqui, dentro dessa parede coloca lã de rocha. Então, assim, a parede da cabine tem 10 centímetros de largura. Então, 10 centímetros no teto, nas paredes, e aí dentro tem um tratamento acústico e é isso. Para isolar o barulho, porque eu moro na Avenida Patrício Caldeira de Andrade, aqui em Capoeiras, e pertinho da Expressa. É muito barulho. É carro, é moto. Aquela coisa ali que, olha, tem que ter como é que tu faz quando o trabalho é muito longo? Pô, tem que sair um pouquinho. Tem que sair um pouquinho. Até porque você tem que dar uma respirada, sair. Tem que dar uma pausa pra voz, né? Eu gravei um material pro Enem, que foi todo o treinamento para quem ia aplicar as provas do Enem. Vai aplicar agora. Então, todo o treinamento. Eu nem me lembro quantos minutos, mas eram muitos roteiros. Eu acho que, se não me engano, foram 23 roteiros de, sei lá, 7 a 14 páginas cada roteiro. Eu fazia de página em página, até porque para o arquivo também não ficar muito grande, aquela coisa toda, né? Então, grava uma página, vai lá, dá uma editada, dá uma conferida para ver se foi tudo certo, que às vezes dá uns bugzinhos, né? Como todo programa acontece, né? Acontece isso. Então, imagina, você gravar um monte, daí tá tudo bugado, o áudio todo. Imagina. Você tem que gravar tudo de novo. Mas, realmente, eu acho que para entrar nesse mercado é algo mais... A gente estava começando ali do mercado internacional e tal, mas também é difícil entrar pro mercado de locução, porque a gente não tem uma noção, assim, tipo, a gente vê... Era como a tua visão de locução antes, sabe? Pô, eu estudei pra caramba aqui, não vou entrar no mercado de locução e tal. E tu não sabia o quão rentável e quão legal era. E o quão legal é. E ainda mais com esse diferencial que eu te falei, né? Como eu já conheço os bastidores da criação publicitária, puxa, fica muito mais fácil para eu entender e fazer como que o cliente quer. Quando a gente produziu a música, aquela do estúdio e para a Bruxinha Catarina, alguma coisa que a gente tinha que ver também, locutor. Sim, porque a Bruxinha tem uma voz, né? Tem um personagem ali e tem uma pessoa atrás desse personagem. Eu não me lembro o que era que a gente mandou fazer. E aí eu ouvi o preço ali, tipo, tantos segundos, o valor tal, assim, eu olhei diferente, assim, mas, porra, esse curtinho aqui para ele emprestar a voz, imagina quantos que ele não faz por dia, assim. Sim. E é alguém de São Paulo, né? Eu não me lembro agora, mas é alguém de São Paulo que faz aqui. Tem bastante. O mercado de voz natural, né? Que é voz para personagens, né? Porque você cria... É um trabalho de um ator, inclusive. Sim, mas foi para um material bem pequeno. Eu era uma cachorrinha vovó. Era a avó Zelda. Que ela era uma cachorrinha vovó, então teve toda a criação para dar esse peso, né? Para deixar um pouquinho mais vovó, aquela vovó querida, carinhosa, aquela coisinha. Mas já estamos indo para outro caminho. Mas como é que tu estuda, sei lá, é uma cachorrinha vovó? Pô, tu tem que mentalizar aquilo ali, e aí tu começa a criar, ou quando tu fez algum curso, alguma técnica a ensinar? A gente aplica até a técnica de ator mesmo, né? Porque você tem que buscar uma voz, um corpo, e mesmo você só aparece a tua voz, o teu corpo faz toda a diferença, né? Para essa voz. Isso, sim. Imagina. E é bem bacana. Porque é um processo de criação do personagem também, né? Sim, quem é essa vovó? O que ela faz? O que ela gosta? Quantos netos ela tem? Qual é a relação com esses netos? Já vem ali no preço, mas
Mais ou menos. A agência, às vezes, passa um briefing, né? Essa vovó, assim, sabe? Na maioria das vezes não tem muita informação, não. Você que tem que catar e apresentar para o cliente. Eu pensei numa voz assim. Aí você grava um trechinho e aí manda para o cliente, é por aí. Ou, faz mais grave, mais agudo. Coloca um pouco mais de alegria nessa voz. Não, essa voz é mais alegre, é mais para cima, é mais porra louca, não sei o quê. Ou, não, né? Não, ela é aquela vovó bem clássica, né? Que faz bolo, que cuida da netinha, que dá o remedinho, o chazinho, aquela coisa toda. Eu acho que também tem um pouco do talento na parada da locução. Eu trabalhei com uma menina que ela se formou em jornalismo e tal, mas em um momento a gente estava trabalhando como analista de marketing, e em um momento a gente precisava fazer um vídeo e tal, e não tinha cachê pra gente contratar uma locução. E daí ela, não, beleza, eu faço. Aí ela fez, todo mundo da empresa olhou assim, cara, o que é isso? Que menina é essa? Não dá pra reconhecer essa pessoa com essa voz, sabe? E ela fez uns cursos, enfim, mas tem muito do talento dela também, sabe? E tu acha que tu desenvolveu essa habilidade ou tem um talento ali também pra isso? Então, o talento pode ser desenvolvido, né? Seja em área que for. Acho que falar que alguém tem talento, simplesmente ter talento, é até um pouco pequeno, né? Na real, puxa, você pode ser o que você quiser, basta o treinamento, a prática, né? Te leva a ser um profissional melhor. No meu caso, todo mundo elogiava muito o timbre da minha voz e a minha dicção. Né? Desde pequenininha, eu ia lá fazer liturgia na igreja, aí todo mundo elogiava, nossa, você tem uma dicção boa, nossa, você tem uma voz boa. E assim, na verdade, aí já dá um pontapézinho, né? Facilita né? Alguma coisa, né? É porque, tipo, alguém que não tem essas pré-desenvolturas para isso, tentar fazer um curso de locução e tal é mais difícil, mas Ele vai ter que estudar um pouco mais, vai ter que só se preparar um pouco mais. Mas é possível também, então. Claro que é possível. E até fonos tem trabalhos específicos para locutores, para cantores, para atores. Então, facilita bastante. E hoje em dia, na internet, eu tenho um monte de coisa até gratuito que te ajuda bastante. E a internet, ela abriu, assim, o campo de diferentes vozes, né? Porque antigamente era só, sei lá, Globo, SBT, Band, então era aquele padrão, assim, de que vinha dos filmes e que tinha da TV, né? Sim. Com a abertura da internet, abriu um leque para quem não tem uma voz de locutor, por exemplo. Sim, né? Pode trabalhar. Tem umas locuções que tu ouve, essa voz engraçada, às vezes tu vai ver a voz dele mesmo, ele nem tá criando nada. E eu vejo que o mercado publicitário da TV, que tá indo pra TV, ele tá indo muito para essa pegada de algo mais informal, não aquela voz tão tradicional, sabe? Sim, extremamente. Quanto mais normal, tradicional, você mesmo se daria muito bem no mercado de locução publicitária. Tu também, todo mundo. É bem legal. Não, é bem legal. Pô, pior que a tua voz tem um grave agradável. É uma voz... Tudo tem várias técnicas para soltar aqui, maxilar. É isso aí, olha. É um charme de pessoa. É bonito. Ele é o gaúcho da cena, então. Bota uma caneta na boca e pronuncia. Esse é um exercício fundamental para a dicção. Esse é porque sério. tu utiliza mais a musculatura com a caneta na boca. Eu tenho esse problema. Pô, que legal. Mas não sabia disso, nem eu. Não sabia também. Mas acho que a tua voz, ela... É uma voz de uma pessoa, tipo... Eu imagino uma voz de uma pessoa um pouco mais agressiva, assim. Não agressiva de querer agredir outra pessoa, mas é uma voz mais de... Algo mais pra cima, sabe? Algo mais... Não sei se eu tô viajando. É que eu sou mais agressivo, né? Mas imagine um comercial de uma Toyota. Algo assim. Algo de um carro Hilux. E tal. Hilux. Quem sabe, né? Eu tava vendo também que... não sei se veio algum convidado que comentou isso e tal. Mas tem a voz da Citroën, se eu não me engano, que no final fala o nome da Citroën, que tem, tipo, de toda a propaganda tem aquela voz. Eu lembro que tem uma empresa que contratou esse cara, e, tipo, ele tem um contrato de exclusividade, e daí ele contratou para dar mais imponência para a marca do carro, enfim. Acho que foi a própria Tesla. Não sei exatamente as marcas, tá? Eu acho que deve ser o Ferreira Martins. Esse mesmo. Ele é famosíssimo. Não sei nem se é da Citroën, ele é da onde?
Ai, agora Cherry? você me pegou. É de uma Cherry. marca de Cherry, isso. carro. Quando ela chegou no Brasil, ela contratou ele com exclusividade pra quando ela chegou. Eu não me lembro quem é que falou, mas foi um convidado, sim. Não me lembro Acho quem é que que talvez tenha sido o W Marcão, mas isso é a voz da marca. Tipo, tu associa direto com a marca. Por isso que é muito importante tu ter noção de onde que tá vindo aquela voz, pra onde que vai indo. Duran. Duran. Foi o Duran, acho que sim, eu ouvi até ele falar. Pô, a voz do Duran aqui também. É, Ele o sentou Duran aqui, ele Baita, foi testar né? aí, todo mundo já... Meu "Ei". Deus. Tanto que a gente pediu pra ele falar a frase, né? Porra. Ele falou a frase, Chato. ficou legal. Mas tu já teve isso, assim, de tipo, pô, a minha voz é a voz dessa marca aqui. Nesse momento. Aqui em Santa Catarina eu tenho a Pitol. A rede Pitol. Faz alguns anos que eu faço material para eles. Pô, que legal. Aham. Então já, a tua voz é a voz da... E tem uma rede de supermercados que é rede Festival, pode falar a marca? Essa aqui? Pode. Que é aqui de Curitiba, que também faz anos que eu sou a voz daquele supermercado. Mas daí faz o quê? A propaganda do mercado ou lá dentro Não, também? a propaganda do mercado, Do que mercado. veicula nas emissoras, Nas né? emissoras. Nas mídias em E geral. qual foi teu primeiro trabalho, assim, que tu fez em casa e aí depois tu viu o resultado na televisão ou no rádio? Puxa vida! Tu não, lembra a eu- tua reação, assim, de ouvir e falar, nossa... O primeiro, até nem foi antes de eu me tornar oficialmente locutora, porque em paralelo também, eu de vez em quando um cliente ou outro me pedia, sabe aqueles monstros? Na publicidade, às vezes... O Juan, monstro. Na publicidade, às vezes a agência cria toda uma campanha para mostrar para o cliente, sabe, uma ideia sem que o cliente tenha pedido necessariamente aquela campanha. Então a gente produz toda essa campanha e essa é a campanha monstro, né? Que muitas vezes você faz com tipo essa que a sua amiga fez. Não, então não tem dinheiro, eu faço aqui. É a agência. Só para apresentar Na pro agência, cliente. às vezes eu fazia esse monstro para apresentar para o cliente e o cliente, não, eu gostei dessa voz, pode ser. Poxa, que legal. E aí, assim foi. E assim, às vezes eu comecei, fiz algumas, né? Antes de realmente me tornar, mas era assim, não, imagina, não quero ser isso. Mas depois que se tornou, assim, qual que foi a maior, assim, que tu olhar e... Nossa, Perdi tanto tempo da minha vida. Sim. Deveria ter entrado antes nesse negócio. Por que eu não entrei nisso antes? Poxa vida. E tem um lance de tu tá viajando, tipo, não precisa estar num lugar físico ali e tal. É claro, o teu estúdio é muito bom, mas tu tem a possibilidade de ir para outros lugares e trabalhando. Sim, tenho. Eu tenho equipamento móvel, que eu sempre carrego, todas as viagens que eu faço, porque sempre tem um guarda-roupinha lá, alguma coisinha, né? Faço umas paredes de cobertor, às vezes arranco o colchão da cama, faço lá um quadradinho e gravo. Até início de dezembro eu fui para Bahia, levei minhas coisas, gravei tudo de lá. Tendo internet. E como é que é a rotina hoje para ti, assim? Tu consegue separar, dia de semana aqui eu vou fazer alguma coisa e final de semana eu não vou fazer nada? Ou não tem como? Aparece não. Sim, 10 da noite um e-mailzinho de uma não. agência? Não. Aí limite, né? Já, Horários. no início sim. também, já desde o início tu gritou. Sim. Por conta que já estava sofrendo, né? Por conta de tempo, né? Não. Uhum. E praticamente as produtoras de áudio, vídeo, tem os horáriozinhos também, mas, claro, salvo campanha política, por exemplo, que daí é 24 horas, né? E tu fez alguma? Fiz, já fiz várias. E quando eu sou da área, né? Então, alguns colegas diziam, agora a campanha política, o político tal lá tá precisando, vamos fazer lá naquele grupo lá, tá? E apareceu várias vezes e eu nunca fui porque eu tinha medo de não receber. Corre o risco. Principalmente se ele não ganha. Principalmente se ele não ganha, né? Aí eu não É bom ia. garantir, assim, 50% de entrada, fechou o contrato, 50%. Aí... Mas já aconteceu contigo de não receber? Não, graças a Deus, não. Mas conhece alguém que não recebeu? Não, conheço. Eu também conheço muita gente. Conheço. Não dá pra dar mole, não. É 50% de cara, contratou 50%. Meio da campanha mais 25% daqueles 50% que Sim. ficou. E 15 dias antes da campanha acabar, o restante. Não Senão- espera a campanha acabar, então. já. Antes, Porque senão antes. ele perde, filho, tu nunca mais acha ele. Vai cobrar de Não. quem depois? Infelizmente, não. Não, é difícil. Trabalhar pra essa gente é complicado.
nada. né? Não é E a fácil. dublagem? A dublagem é algo que eu quero também investir mais esse ano. Eu fiz um curso, mas aqui em Florianópolis o mercado ainda é muito pequeno. Sim. Né? Claro, agora que por conta da pandemia se abriu muito para fazer dublagens em casa, né? Home office. Agora eu só tenho que entrar em contato com essas empresas que abriram, né? Mas Tá aí uma experiência que um dia eu quero ter. Dublar. Eu vim do teatro desde os 10 anos. Vivo que teatro. Então, dublagem, putz. Eu lembro que tinha um exercício no teatro que a gente fazia que eu achava um dos mais fodas de fazer, difícil. Que é... Pega uma cena de algum filme famoso, sei lá, Procurando Nemo, alguma coisa assim. Tu vai atrapalhar muito aí? Pra quem não sabe, ele tá ao vivo agora no Instagram, menino Tá tecnológico. fazendo arruaça. Fazendo bagunça. Mas enfim, pega uma cena de um filme... só eu fico lá. Como tu vai então quebrando. A gente pensou que ia colocar todo mundo, não, meu celular não é bom. Só Normalmente, se o Juan botar lá, bota lá em cima. Vai mais longe. Continua, Gil. Aí pega todo mundo. Lá em cima, aí, Mas bota ela, não vai botar eu feio aí. Nada assim tá bom. aí, tô Parece pegando a logo, tá tudo certo. Parece a logo, já tá bom. Normalmente você pega um trechinho de uma cena muito famosa de um filme, então, sei lá, Procurando Nemo chegando no tubarão, alguma coisa assim. Tira o som, as duas pessoas assistem aquele trechinho e o professor te dá um tema. E aí tem que improvisar para encaixar o tema no tempo verbal daquela cena. Uau, É difícil. É dificílimo. E junto com a interpretação Junto com da a emoção. brincadeira. Nossa, porque daí você está falando outra coisa que não é o que eles estão falando ali. Você está criando um diálogo todo seu. Nossa, até hoje pra mim é um dos mais difíceis, cara. É muito Nossa, já é difícil encaixar, né? Ainda A mais mesma fazendo tonalidade. improviso. Nossa, tá louco. Mas também aprende Gênio. bastante, né? Não, sim. Aprende Com muito. certeza. Eu vejo algumas dublagens de animações da Pixar, até a da Moana, eu vi. Cara, muito, muito interessante como eles têm que gesticular, eles têm que entrar naquela cena, sabe? Eu vi alguns filmes também que o pessoal, eles realmente dão o soco, na cena de soco, eles... pra ser mais real possível. É isso que eu falo quando a voz, ela incorpora o corpo. Todo o movimento que a gente faz com o corpo reflete na voz, então é bem por aí. E tu já chegou a fazer uma peça publicitária, mesmo que pequena ali, o tamanho, a minutagem, mas tu precisava fazer isso? Tu já chegou a fazer? Já, fiz alguns. Inclusive, eu fiz também de uma calculadora falante. Foi bem interessante também. Como é que foi uma calculadora? Era a conversa de uma calculadora com um bloquinho de anotação, que era para um comercial de automação, que tudo era automatizado, então eu com a calculadora e o bloquinho estavam reclamando que agora eles estão inúteis, né? Não tem mais, não né? Eles tinha estavam mais chorando e aí de repente eles começavam a jogar jogo da velha, assim, né? Enfim, Mas, isso é bacana. Esse é um dos comerciais que eu mais tenho carinho. Foi um dos primeiros que eu fiz. Colocando voz, assim, esse da calculadora. Pô, que bacana. E qual foi o mais estranho, tirando da calculadora? A voz mais estranha. Da avó, da cachorrinha avó também deve ser isso também. Mas é Estranho um pouco não, é gostoso de fazer, porque esse lado de criar é muito bom e é muito prazeroso, é divertido. Veio da criação também, né? Sim, Porra, isso também tem isso. Mas teve algum muito estranho que olhou e... Nossa. Não. Não teve Estranho não. Só Todos da são bem calculadora. gostosos. É estranho imaginar, mas na minha cabeça já vem tão claro, assim, a figura da calculadora toda velha, sabe lá, inútil, criando teia de aranha quase, entendeu? Para mim vem muito na tela mental a imagem e acaba ficando fácil de visualizar a imagem e colocar uma voz ranzinza, chata, renenta, sabe? Foi a voz meio assim que era o briefing, né, do comercial. E o lado da atriz, o que já fez, assim? O que tá pensando? Tem alguma coisa que vai fazer por perto? Por tempo, por agora? Tem ou não? Tem. Estou ensaiando, inclusive. Na pandemia, a gente ensaiou online. Eu vou fazer parte de um musical que vai estrear agora em março. Ainda eu não sei se eu posso divulgar
Tudo bem. Mas não Tá, tem problema. mas logo se puder, vai- até a gente divulgar o vídeo, a gente coloca no... Ah, legal. descrição, Sim, coloca a daí eu aviso descrição, a vocês. gente coloca. É só eu não vou falar porque até então não me permitiram, e aí o marketing não É, pode divulgar segura-se. nada, aquela coisa, né? Mas parece que agora em meados de janeiro já vão liberar. Mas já fez teatro? Já fiz Já vários de sim. teatro. Qual foi a peça, assim? A primeira? A primeira foi essa, que eu fui uma russa, que foi de formação. Não, mas essa foi na escola, né? Foi na escola, Não, mas fora- é a minha depois- primeira personagem. É. E vou te falar que essa personagem, na plateia, estava um diretor de vídeo, que é o Phil Rocha, não sei se vocês conhecem. Ele fazia o It's, da Rick. Não, né? Você não é daqui, então tá. né? Eu conheço a revista It's. Então, e tinha um programa, Tinha programa. era como se fosse uma sériezinha, quase como uma malhação. Sim, Então, sim. ele era o criador e diretor dessa peça, né, desse material. Na verdade, ele fez várias coisas, assim, depois eu fui pesquisar, né? Nossa, Puxa, ele é bem foda. Pelo menos eu conheço a revista It's e um pouco do programa. Era muito bombado aqui. Todos os jovens da Sim, era bem legal. É tipo uma malhação aqui de Floripa. E aí ele me viu e ele me chamou para um projeto dele, que também era de adolescentes, né? Mas é a websérie 180 Graus, que ele dirigiu junto com o Douglas Jansen. Barato. Aí eram 7 adolescentes e eu era a mãe de uma dessas adolescentes. E ele me viu no palco e me convidou para fazer parte do projeto dele. Não, eu gostei muito de te ver. Eu não sabia que você... Porque ele já me conhecia como locutora. Sim. Eu não sabia que você era atriz também. Pois é, tô me aventurando agora, né? E foi bem legal também. Gravei o 180 Graus, que é uma minissérie, websérie de adolescente. Fiz uma websérie também policial, que é Estranhas Coincidências. Tá tudo no YouTube, tá, gente? Procura lá. Ah, viu? Eu fiz a Detetive Esteves. Não era pouca coisa. Mas tudo isso sempre voltado para câmera, TV, ou, enfim, audiovisual. Sim, Sempre audiovisual. E experiência de teatro. experiência de Fora teatro. o primeiro lá. Sim, tá. Eu fiz, depois disso, fui protagonista de uma peça espírita chamada Vidas de Outras Vidas. Foi apresentada no Pedro Ivo. Foi bem legal, que experiência incrível. Primeiro como protagonista. Ou é de algum livro? Não, foi criação da diretora, que era Dalma de Mendes. Dalma de Mendes. Não é que leio alguns livros espíritos. Então, foi muito legal. Eu sou espírita, então foi muito gratificante, né? Fazer e estar fazendo algo que eu acredito, né? Bacana. E, claro, o desafio de ser protagonista. Eu estava o tempo todo no palco, né? Um texto gigante e bem denso, assim, né? Que a protagonista foi do mal, morreu, e aí depois veio dos espíritos para ajudar e explicar, enfim, toda aquela... E tu acreditar nisso, com certeza te ajudou muito Sim. Nossa. Tá dentro do texto ali, né? Porque tu saía em alguns momentos do teatro, o cara que entende do negócio, né? Não, mas tu saía de cena algumas vezes, porque daí, não sei, o cara não tem como decorar uma peça inteira, né? Não sei. Tem. Não, tem. É claro que a gente não precisa necessariamente falar literalmente tudo que está lá, né? A gente segue, e depois de tantos ensaios, aquilo tudo já vai ficando tão natural, já incorpora literalmente em você o personagem. Tu consegue ali virar a chave. Sim. E quando dá um branco, tu improvisa mesmo, porque tu já tem um feeling. Porque você já conhece a personagem que você está fazendo, então você sabe como que ela agiria, o que ela falaria, né? Porque se você voltar com a Andréia ali, todo mundo vai perceber. Então você tem que improvisar dentro da personagem que você está. Você não pode sair dentro da personagem. E meio que na cena tu já entende, tá um tom mais triste e tal, eu não vou entrar pra essa linha aqui de improviso, sei lá, né? Eu acho que é isso. Mas também tem o teu companheiro, teu parceiro ali de cena, que deve dar uma ajuda. sentiu que tu perdeu, ele te puxa. Sim, dá uma puxada. Comigo era o que mais acontecia, tipo, o cara esqueceu a cena, tu dá... Então, fulano, tu não ia falando aquele negócio lá, né? E tu dá uma puxadinha e o cara, é verdade, como eu ia dizendo, você quer dizer que não. Direto. Exatamente. Eu participei de um projeto que a gente fazia o teatro, a duração era 5 horas de peça.
Uau. que é o teatro dos livros do vestibular. Verdade. Então, era todos os livros que eram solicitados lá, a gente adaptava para um palco e apresentava. Vral, 5 horas, já tive época de ficar 10 horas em cena, porque eram 2 sessões. Então, uma experiência muito louca que eu já tive é de um ator esquecer de entrar em cena. Era ele e uma menina. Imagina. Simplesmente não entra em cena. Não vai entrar. Tu chama ele, né? Então... Não, e ele tava no camarim lá, mod, porque, sei lá, esqueceu o time, perdeu o time. E aí Esse era, aí sou eu no teatro, tá ligado? era ele e uma menina. E aí precisava dele pra poder fazer a cena, porque, né, os dois eram os principais ali pra fluir. E eu tinha acabado de sair de uma cena e eu vi que ele não entrou. Qual a primeira coisa que eu fiz? Eu me meti lá no meio pra tentar fazer alguma coisa. Meu Deus. Aí ficou eu e ela, só que eu não sabia bolhufas do texto. Eu só sabia que ele era um velho que rangia e ficava xingando. E foi muito vergonhoso. Tipo, eu fiquei com aquela... Bah, não posso deixar ela ali sozinha, cara. Imagina, vai atrapalhar, não sei o quê. Aí entrei. E aí queria ter saído. Tá, mas Chamar o ator não tinha como. Pra que De pensar? alguma maneira. Pra que Eu não sei o pensar, que né? aconteceu. Já tinha ficado um maior tempo e a galera se olhando na coxia e... Bah, e agora? Cadê o fulano? Cadê o fulano? Mas coisas de ator, né? Deixar o colega em cena é sempre um aperto no coração, né? Mas tá Ainda aí. mais com tanto tempo, né, no palco, poxa, imagina. Perder a meada E ali. cansa, né, também, tem isso, tem um desgaste corporal e mental muito grande. Quantas horas era essa peça que tu fez? Geralmente as peças é 1h15, 1h30 no máximo, né? Teatro existe até um limite, né, porque a pessoa não fica... Não aguenta muito tempo esgota, né? Não consegue segurar a atenção, né? A gente era meio porra louca mesmo. Mas e aí, cara, o que aconteceu nisso aí? Porque, tá, tu chegou e ficou ali no meio do palco. Eu fiquei no meio do palco, eu lembrava de pequenas falas que ele dava, porque eu assisti alguns ensaios daquela cena. E, irmão, eu fiquei com uma cara de bunda no palco. Corajoso, porra. Deu a cara a tapa. Deu a cara. Eu já tive umas situações de teatro também. Eu fiz clown durante um bom tempo. E eu ia nos hospitais. Então essa cena de improviso era algo que eu tive que aprender muito. Só que eu também tive algumas gafes. Eu lembro de uma vez que eu fui fazer uma apresentação na igreja. Eu comecei, eu vou ter que ir até o Agora Conta, agora fiquei curiosa. E aí foi a minha primeira apresentação para um público, né? Nunca tinha só entrado nos hospitais, enfim, nosso público era o pessoal do quarto. E daí estavam uns pastores, meus amigos, mas eu tava numa pressão, porque, pô, os pastores estão ali, a galera top tá aqui, tá ligado? O bagulho tá louco. Aí aconteceu alguma cena que eu precisava improvisar, porque o cara que ia falar o texto, ele esqueceu também. Era um plano da salvação que tinha lá, né? Aí eu... Não ia salvar ninguém, né? Porque ele não sabia, tu não sabia. Não, e olha a cena. Na minha frente tá o casal de pastores mais top ali do negócio. Já 80 anos servindo ali. A pressão aqui, daí eu peguei e fui dar a primeira fala, né? Eu peguei e falei, então, pessoal, estão todos comidos? Porque... Já que estão todos comidos, a gente consegue dar prosseguimento aqui ao nosso texto, não é mesmo? Já meninas. É porque a gente tinha acabado de almoçar, tá ligado? Só que, sei lá, mano, o que veio na minha mente, a piada que veio na minha mente foi essa, tá ligado? E aí, eu só olhei pro lado, eu vi que tinha 3 pessoas segurando um cartazinho ali. Eu olhei pro lado e eles abaixaram a cabeça assim. E aí continua, porque era a primeira frase do texto, tá ligado? Já cagou na primeira. Na verdade, o cara que esqueceu a frase fui eu, então, no bagulho. Mano, e foi tenso. Nunca mais entrou na igreja. Não, depois eu passei por uma sessão de libertação lá, tá ligado? Tá possuído. Não, mas foi bem... E teve outra cena também, num quarto. Na verdade, teve várias cenas, né? O cara quando... Mas eles deixaram tu ficar ainda lá fazendo... Não, então eu passei lá, fui benzido ali. Não tinha outro. Não tinha outro. Eu acho que era isso um pouquinho também. Pessoal, saudades. Não, mas daí aconteceu uma cena no quarto também, que a gente sempre entrava nas mesmas alas, no hospital de caridade, ali, e a gente conhecia as enfermeiras todas, né? Aí a gente tava brincando e tal, e tava um clima que o paciente ele não tava se abrindo muito, ele tava meio fechado, e a gente não pode invadir o espaço, né, do paciente.
E aí a gente começava a brincar mais com as enfermeiras. E aí teve uma cena que uma enfermeira, tipo, tava meio que cortando a gente e tal, daí eu peguei e falei, e o meu personagem, o meu clown, ele era meio sedutor, assim, né? E aí eu peguei e falei, nossa, mas você tá muito bem produzida, não sei o que, tá muito bonito. Ela falou, eu tenho namorado. Daí na hora, tipo, mano, eu tenho umas piadas que são difíceis. Na hora eu peguei e perguntei, tá, ele é forte? Daí ela, não, ele é muito forte. Então ele aguenta o chifre. Ele aguenta o chifre. Aí o pessoal, nossa, velho, só piada. Aí o pessoal olhou pra mim, assim, tipo, de novo, eu vi o mesmo pessoal que tava segurando cartaz lá, baixando a cabeça dele. Não. Temos que tirar essa pessoa, não dá mais. O que tá acontecendo? Tirar o mano. Esse pervertido. Quem foi que chamou esse maluco aqui? Por isso que hoje tá aqui, né? Não entra, sabe? Não entra mais na igreja. Não entro mais. Não, tô brincando, eu vou todo domingo. Mas o lance é que, cara, com o tempo eu fui entendendo que não dá mais para fazer esse tipo de teatro. Nesse tipo de negócio. Existe um teatro específico que é o teatro de improviso, conhece? Não sei se eu me daria muito Mas bem eu nesse acho tipo que de teatro. nem lá tu ia conseguir. Não sei se eu me daria muito são bem. profissionais isso, né? Não, e é bem legal, né? Eu fiz algumas aulas, é um barato. E existe tudo é técnica. Até para improvisar. Até pra improvisar. É Umas coisas técnica. assim, Tudo. E é do caramba. Aprender todos esses detalhes. Que tu acha que é tipo, ó, sai tudo da cabeça do cara. Nossa. Não, mas tem algum treinamento por trás. Sim, Com o tem. tempo eu fui aprendendo. Tipo, tem coisas que, como a gente tava nos hospitais e tal, tem coisas que o paciente ele te dá, sabe? Informações que ele te dá que tu tem que usar, é claro, com respeito e cuidado para não afetar aquele de uma forma negativa, né? Mas eu acho que quando tu tá num cenário ali, o cenário te dá as ferramentas para te improvisar. Não sei se eu tô falando besteira. Sim. Não, de jeito nenhum. É isso aí O mesmo. ambiente, tudo favorece a improvisação. O que vem é lucro. E tu tem que ter muita calma, né? Depois, com o tempo, eu fui entendendo que, tipo, não dá pra chegar e falar Com toda a calma que tu tem, tinha que ter mais calma. Imagina. Foi aí que ele desenvolveu essa calma. Aí eu fui obrigado a desenvolver a calma. Foi aí, então. Mas eu era bem novinho Fez também. parte. E como é que foi a pandemia pra ti? Não afetou muito. Como eu já trabalho em home studio, claro, o mercado publicitário deu uma esfriada, mas em compensação muita coisa foi produzida, muita videoaula, treinamentos que aparentemente seriam presenciais, acabou sendo virtual e aí com uma voz. Né? Isso aí melhorou E bastante. aí foi legal. Só essa parte do teatro que deu um... Sim, e tanto que essa peça que a gente vai estrear em março era para ter acontecido em junho. Nossa! Ainda que não cancelaram, né? Simplesmente adiaram. Que eu estava também num outro musical, que é Hoje é Dia de Maria, que ia ser que a estreia seria em maio, né? Daí tudo que foi no primeiro semestre do ano foi cancelado. Cancelaram de vez. E aí, o que era de segundo semestre, eles conseguiram remarcar de alguma maneira. E o que... o do segundo semestre conseguiram Isso. fazer... E aí, porque era remarcou, do primeiro reagendou. semestre, também não tinha muita previsão. Não tinha nada, né? Era tudo muito incerto. Também Na verdade, ainda está incerto, né? A gente acredita que pelo menos 30% do teatro a gente vai poder colocar, mas ainda não tem Mas certeza, já voltou? né? Não. O teatro já está liberado ou ainda não? Eu acho que não, né? O máximo, clubes de comédia e tal, acho, né? Mas também tudo com 30% Tudo com restrição, sim. do público. Pois isso é uma pena, porque o pessoal que trabalha nos bastidores que sofre mais. Demais. Ator que vivia realmente só do teatro, puxa, foi até o pessoal do bastidor mesmo lá. Sim, o iluminador, sim. sim, Esse pessoal deve ter... Deve não, está ainda, sim. né? Porque a gente não conseguiu retornar. Acha que retorna como antes? Tu acha que não? Eu acredito que vai demorar um bom tempo. Como antes, no mínimo ali em 2023 começar a parada... Não, 2022 a parada começar a fluir. Igual assim, sabe? Porque até aqui no Brasil, né? Até a vacina vir e as pessoas serem vacinadas e ainda assim tem um longo processo para que toda a sociedade volte ao normal. A vacina vai dar uma clareada, né, nas coisas, mas, claro, tudo muito devagar, até porque até vacinar todo mundo, eu não sou especialista nisso, né, mas eu gostaria que isso tudo acabasse
E qual a tua Quanto visão antes. pro próximo, para esse primeiro semestre, assim, o que tu acha que vai voltar de forma mais efetiva, assim, pro ramo do teatro? Ai, espero que sim. Não tem como dizer, né, que não tem muita data, né? A gente depende. Eu só sei que em março a minha peça agora o musical vai acontecer. Até o diretor comentou, que o diretor é de São Paulo. Ele falou, ó, ou a peça vai acontecer presencial no palco ou no palco, mas daí transmitido via internet, que aí foi o que alguns grupos de teatro E aquele criaram, de né, uma maneira. fazer... Aquele que é do carro. Mas Ah, como o é que é nome? drive-in também, né? Mas não acha que seria um... Também é uma terceira opção também. Pô, legal. Sim. Mas por que não os dois? Tipo, tanto no teatro quanto transmitido, assim? Já que o teatro vai estar com 30% de capacidade, Numa dessa, e tu né? conseguir um valor, tipo, tu distribuir para um streaming, né? Ao vivo, um valor bem mais baixo, porque a pessoa vai estar vendo de casa, mas ela ganha um acessinho lá para assistir. Sim. E um valor um pouquinho mais alto para quem vai estar presencial também. Daqui a pouco tu consegue 2 receitas aí. É Online uma, né? e Para compensar todo o trabalho. Porque senão, Que 30% da capacidade de um teatro, será que banca uma peça? Não vai bancar a peça. Cara, mas é muito louco, porque tá rolando festa aí, sabe? As pessoas estão... Não dá para entender, né? É que assim, não dá pra gente errar porque os outros estão errando. Não, né? mas, tipo, a academia, tá ligado? A academia é algo que, não sei, tu comentou que pratica e tal, frequenta academia. No começo, ali da pandemia, da metade, quando abriram as academias e tal, realmente estava sendo respeitado 30% da capacidade e tal. Hoje, eu vejo, pelo menos na que eu vou, não tá mais isso. Tipo, tu vai e lota às vezes, tem bastante gente e tal. Então, eu vejo que algumas coisas estão sendo flexibilizadas e outras coisas estão simplesmente sendo deixadas de lado, sabe? Eu sou daquela... Eu tô bem pé atrás, assim, sabe? Tipo, puxa, né? Enfim, não sei se é legal falar isso, mas nas eleições, olha quanta gente foi pra rua. Uhum. Olha quanta gente foi lá e apertou os botãozinhos lá. Tinha higiene? Eu confesso pra vocês que eu me rebelei e falei, não, esse ano eu não vou votar. Eu não fui também, claro, porque eu não estava na zona eleitoral. Somos dois. Porque assim, eu sempre, puxa, pra mim votar sempre foi importante, mas eu falei, não, puxa, tá todo mundo, eu sempre fica em casa, fica em casa, fica em casa, um monte de empresas fechou, Sim. né? Um monte de gente tá na rua, desempregado, os índices de pessoas que se suicidaram aumentou gigantescamente, e aí, puxa, aí daí pra votar, você pode sair. Aí, assim, qualquer lojinha, você tem que entrar e a pessoa vai com o termômetro na tua cabeça. Na hora de votar, nem precisava isso. Verdade, Então, pra não hora tem- de votar, o Covid tirou folga, sabe? Aí, essas coisas me revoltam, assim, um pouco. Aí, você tá num restaurante, pra comer, você tira a máscara. Só que o cardápio, que vai por todas as mesas, não é higienizado. E daí, assim, aí pra você ir no banheiro, você tem que colocar a máscara de novo. Mas assim, se o vírus está ali, entre aquelas pessoas, tá, já foi, tá no cardápio que você pegou. Simples assim. É difícil. E esse negócio das eleições me fez... Pô, eu fiz alguns questionamentos, assim. Né? Pô, o Brasil é o único que tem a Urna eletrônica. a urna eletrônica, né? E, enfim, eu confio. Acredito que nada aconteça lá na urna. Daí o primeiro... Agora tu já tem o e-título, que tá no teu celular, que tu tá ali e mostra, pá. Então, por que não desenvolver um modo de votação online? Eu vou entrar no meu contigo. e-título lá, parará, vota em quem eu quero, fechou e acabou. Não, a gente tem que ir lá para a rua para votar. Às vezes parece uma certa preguiça do poder público de... Pô, porque isso já podia estar... Porque já existe em alguns países na Europa. Sim, e quanta coisa, puxa, sujeira na rua, brigas na rua, um monte de coisa. Maldito desses santinhos, esses caras espalham, tipo, pô, vamos fazer um troço online, deu. Sim. Mas eu acho que também é muito mais propício à fraude. Porque Cara, a gente, teria o que ser algo governo muito, sofre... muito- Esses dias, o site do Gov de Santa Catarina caiu, hackearam. De Floripa, de Florianópolis. Hackearam, tá ligado?
Será que não conseguiriam Mas hackear é, uma que eleição fácil? mas é que se tu deixar aberto por um tempo maior, não tem, né? Eu posso entrar e votar quantas vezes. Quantas vezes não. Vai contar um voto, mas eu posso acessar aquilo ali várias vezes. Não, mas eu não digo nem, tipo, tu fraudar o sistema. Eu digo hackers profissionais mesmo. Bota fé? Pô, mas então a inteligência e artificial no Brasil faz o quê lá? Putz, velho. Quem cria isso tá fazendo o quê? O que os caras estão fazendo? Estão jogando? Vão trabalhar, né? Criar tá um jogando sistema CS lá, então. totalmente fechado aí. Mas, cara, eu acredito que não, cara. Eu acredito que não. Tem muito... Os caras não conseguem entrar lá no Planalto, lá. Hackear o Planalto. Hackear a Polícia Federal. Os caras não conseguem fazer Mas uma isso. parada, João. João, que é o nosso pessimista. Uma visão otimista tua dentro do... Já começasse com a frase errada. Não existe otimismo. Não, mas o máximo que tu conseguir de otimismo para esses próximos meses aí, o que tu diz? Próximos meses? É. Puta, velho. Eu tô 0%. Pro mercado de teatro ali, pra essa cena. Acho que não volta, irmão. O máximo vai acontecer talvez se adaptar um pouco mais, mas é bem difícil, porque o teatro precisa de público. Precisa de público. Né? Assim como o stand-up precisa de público. Não dá pra... É muito diferente se tu bota uma câmera ou se tu bota um drive-in. Sim. É uma experiência... Torna aquilo uma experiência diferente. Ah, tu não recebe o retorno do público, né? Não tem disso também, né? E isso que é, pra mim, uma das paradas mais incríveis do teatro, do stand-up. É tu tá ali se conectando com o público, ele tá te dando uma risada, ou ele soltou um atim, tipo, já teve época que o cara espirrou no teatro, no meio da fala do personagem eu cortei pra dar um saúde. Ter essa interação, essa brincadeira que ele só vai ter ali. É diferente de um vídeo no YouTube que é amplo. Aquilo é único pra ele. Isso foi algo também que te animou ali pra estar junto do teatro, porque eu lembro que tu comentou de nossa, esse feedback do pessoal e nossa, todo mundo olhando aqui, eu fazendo parte disso. É uma energia muito incrível ali, né? Na verdade, eu me senti como é que eu posso dizer? A dona do mundo, a dona do teatro. Tá todo mundo olhando pra mim. Tá todo mundo, a atenção dela e aquele silêncio incrível, né? E é só você que tá falando. Sabe? Parece que aquele gesto assim... Aí fica... Mas sabe que... Não sei pra ti, mas... Isso não é nem soberba. É tipo... É uma sensação muito diferente. Não é soberba, não. É surreal ali. É difícil de explicar essa sensação. Ao mesmo tempo de realização, claro, por conta do que eu buscava. E superação também. Porque, por incrível que pareça, eu sempre fui muito tímida. E aí estar ali, todo mundo olhando o que eu estou fazendo, cada gesto, cada palavra, cada movimento, para mim aquilo também foi uma superação bem grande. E acho que por isso que foi tão especial para mim. E aquele frio da barriga, né? Ah, sempre. Porque teatro é ao vivo. Sempre. Não tem erro, sempre, errou, filho. Sempre. E aí, imagina. E é tão bizarro, assim, antes, né? Meu Deus, dá dor de barriga. Você vai no banheiro 10 vezes no dia e aquela coisa, né? E borboletas no estômago. E pisou no palco, parece que você é outra pessoa. Tu tem algum ritual de quando vai entrar tudo. no palco? Não. Quem é que comentou que tinha um... pra chamar o personagem. Não pode comer também. Ele falou que não pode comer, senão dá tereca. Olha. Dizem que é bom a gente comer sempre coisinhas leves, né? O W Marcante que não tinha ritual, né? Acho que ele não tinha, ele comentou aqui. Não tinha, mas eu lembro dele comentar que se tu não sente frio da barriga, tu não tá no lugar certo. Não, tem que... O frio na barriga é essencial, né? Mas o que eu digo que passa tudo quando você entra no palco. Sim. Aí você incorpora aquele personagem, aquela história, parece que o mundo que está em volta não existe além daquele personagem, aquela história que você está vivendo ali. Eu já tive experiência de teatro, assim, mas em escola. Mas eu algo parecido, não deve ser a mesma coisa, é quando tu desfila numa escola de samba. Porque quando tu entra... Sim. Porque tem o recuo não, tem a concentração, e aí começa a arquibancada, aquelas luzes, tudo em cima de ti, e aí tu olha para um lado, um monte de gente olhando, tu olha para cá, um monte de gente olhando, e tu vai. E tudo aquilo que tu ensaiou lá, quase um ano, tem que fazer. Então, era bacana. Eu fui passista de escola de samba também. Foi? Fui. Da União da Ilha da Magia, lá da Lagoa. Que legal. Que bacana. Por 4 anos eu desfilei, né? E não é... A sensação é parecida? É parecido.
Eu desfilei na bateria, assim. Aham. Eu lembro a primeira vez que eu desfilei na bateria, era surdo de marcação, né, de primeira. E aí eu vi o cara com os microfones, assim, para botar nos instrumentos, que é para sair na TV e na Nas caixas avenida. de som ali, né, na avenida. Aí alguém apontou assim e o cara veio, pá, botou no meu. Eu olhei pro microfone, olhei assim para cima, onde tinha as... E eu fiquei pensando, cara, o que eu fizer aqui, todo mundo vai ouvir lá. Aí deu, né? Aí me caguei tudo mais. Já desritimou tudo. Mas manteve, né? Não, foi. Não, é aquilo. Depois que tu entra, eu me lembro que entrava só... eu tava no miolo, então era quando entrava toda a bateria. Então, tinha o pessoal de apoio da harmonia ali, ia tocando, aí depois que tu entrava na avenida, ainda mais um pouquinho sem tocar, e aí sim, daí veio a virada da música e entrava todo mundo, assim, daí quando entrou todo mundo, e aí, pá, deu certo. Aí foi. Aí vai, É, né? mas Que esse é o momento mais tenso de todo o desfile, né? E as passistas vêm atrás e aí tem que cobrir o buraco da quando a gente bateria que vai pro recuo. É. Aí também as Aí passistas também, sofrem eu ali lembro também. que eu tava aqui já torto, aquele negócio pesado assim, né? E aí, era em Porto Alegre, era 6 carros, era 5.000, 6.000 pessoas, e tô aqui, a escola não acabava nunca, eu ficava pensando, nossa, mas não ia tanta gente assim no ensaio. E aí não acabava nunca, tô ali. Mas a sensação parece ser parecida, assim. Né? É parecido. E tem um negócio de euforia também, né? De estar todo mundo junto ali, tocando a mesma coisa e a galera, tipo, toda numa mesma vibração. Tem uma a energia que vem da arquibancada, assim, com o barulho da bateria, com a música, com tudo. E ainda mais você que estava ali no coração da escola de joga samba. bem né? no meu. Alguém errou ali, vai apanhar na dispersão, certo, né? Então, tinha medo até de apanhar nessa aí. Tem que certinho. Mas não tem explicação também, acho que é muito bom. Parecido. Imagina sozinho num palco. Eu não tenho condições de subir sozinho. Assim. Eu acho que pra mim faltou o lance, no começo, faltou esse lance de virar a chavezinha de, tipo, não, agora é algo um pouco mais sério e tal, mas como era o clown, era muito difícil de eu virar a chave, sabe? De eu entender assim, não, agora não é o Juan, é o clown. Pô, mas vou te Durante falar, um tempo foi o clown difícil. é difícil, cara, porque Aham. ele é um personagem bem atípico, tá ligado? Ele é muito exagerado e é Muito. difícil exagerar. E depois que eu estudei um pouco mais, tive mais técnica, entendendo que o clown, como tu comentou, ele não tem medo do ridículo. E isso, tipo, quebrou meu pensamento do que eu tinha que fazer, sabe? Porque daí eu já não sou mais o que eu falo, é o que eu sou ali na frente daquelas pessoas, sabe? Não sei se eu tô sendo entendível, acho que ela não entendeu muito, mas mas você tem que... Eu vejo que você tem que... você é você... Juan é Juan, o clown é o clown. É outro personagem. Então, o que ele faz, o que ele fala, não necessariamente o Juan faria. Exato. Né? Então, esse um distanciamento que a gente chama, né? Do personagem e com a pessoa que a gente é. E essa chave, para ela virar, no meu caso, demorou um pouquinho. Foi com muito estudo, muita prática. Treino, né? Prática. Sim. Imagina esses... atores e atrizes de novela, assim, que é uma imersão louca, assim, grava manhã, tarde, noite, e no outro dia tem mais, e tem mais, e tem mais. Pra sair depois do personagem é complicado, né? Eu acho que cada personagem deve... Claro, carrega um pouco da pessoa, mas o ao contrário também acaba rolando. Sempre, tipo, principalmente em um trabalho muito longo, tu fica com o caco do personagem, um uai! Onde é que eu tirei esse negócio? Muito bom. Não Já sei se pegou isso? Fica. Já. Das locuções, não? Não tanto, mas desse personagem que eu fiz a russa com o sotaque, eu treinei tanto o sotaque, né? Que, às vezes, eu tava escondendo, né? De todo mundo que eu ia ser, que esse personagem teria um sotaque, né? E que, de tanto, eu conversava comigo sozinha em casa, com esse sotaque, né? Conversava comigo, com o meu espelho, assim, aquela coisa. E aí, um belo dia, eu tava jantando com algumas amigas e saiu. E as minhas amigas, ué, que deu agora? Eu fiz de conta que não era comigo. O que deu agora é muito bom, né? O que aconteceu? Um curto-circuito aqui, alguém tava aqui junto, opa. Deve ser louco, imagina. Sim, porque Mas a esses cabeça dá um tilt às vezes. Né? Imagina. Tanto que o Duran ainda comentou, tu consegue conversar...
uma coisa parecida, né? Tu consegue fazer essa locução sem ter a voz de locutor? Um trabalho pediram pra ele. Só sim. não faz essa de locutor. Ele ficou, como assim? Eu sou locutor. Sim. Não tem como eu Tem tirar. muito disso. Aí eu quero uma locução, mas não faz com tom de locutora, né? Tá? Mas essa é a tendência do mercado, né? Que agora tá todo mundo querendo essa voz natural, conversadinha, como se a gente tá conversando aqui, tá falando publicidade. Né? Sem aquela impostação, aquela colocação de locução propriamente dita. Versão brasileira. Herbert Richards. Nossa. Não, vai continuar fazendo desenho ainda. Não dá pra essas coisas. E aí tu fez um curso desse... De empresa? dublagem, de dublagem com Herbert Richards Jr. Com o filho dele. Com o filho dele, que ele veio para cá. Foi uma imersão de um final de semana. E foi muito incrível, assim. Claro, como ator, você tem que pegar a respiração do ator, né, que a gente vai dublar, a respiração, as pausas. Exatamente, né? Você olha, vê 1, 2 vezes. Claro, eu via umas 10, né, na verdade, no curso, né, para pegar a respiração, o tempo de fala, até o timbre. Você acaba meio que modulando a sua voz, né? Um pouco mais aguda, um pouco mais grave, para se encaixar naquilo. Naquele personagem que naquele tá ali personagem. E além da técnica, né? Que existem para bater a palavra em português com a boca dele lá, que ele está falando. E tanto que foi engraçado que a gente faz vários exercícios de dublagem coreana, francesa, espanhol, inglês, e tudo na mesma técnica, e tudo dava certinho. Era um barato isso. Ele ensinava ele ensinou Sim, essa técnica. a técnica é única, independente da língua. Capaz, que loucura. E tu nota... Tu queria falar, né, João? Eu ia perguntar qual será que é o idioma mais difícil de dublar? Japonês, talvez? Porque Quais? Mandarim deve ser algo porque, difícil, tipo, né? as palavras em português, elas são mais longas. Sei lá, o japonês é muito mais rápido, dinâmico. Para encaixar o tempo verbal... Mas aí tudo depende também do tradutor, tá? Sim. Porque o tradutor não vai poder traduzir literal. Sim. Vai ter que adaptar também muita coisa que se fala, talvez... lá nos Estados Unidos, que pra gente não tem referência, não então cultura, eles trazem, não é cultural aquilo, e trazem pro Brasil, e aí coloca... Isso é uma das paradas que torna a dublagem brasileira uma das mais fodas no... É isso aí. Pela nossa diversidade cultural, a gente consegue adaptar muito fácil, cara, e fica muito bom, velho. Poxa, legal. Então não é só a interpretação da dublagem ali, tem a ver com a tradução, com o que ela... Tem, a tradução faz todo sentido, todo... o diferencial ali do material. É claro que você também, como ator, né, muitos diretores te deixam livre para, isso aqui não encaixou muito bem, que tem disso, né? Então, se a gente falar assim ou assado, dá-se o mesmo sentido e encaixa melhor na boca. E às vezes alguém diz assim, nada a ver com o que ele falou, sei lá, merda. E o cara falou, puxa, que pena. Não, né? Mas isso vem do tradutor e não do dublador. Exatamente. Mas às vezes também ele bota para um lado. Às vezes o diretor também ali falhou, né? Porque ele podia ter observado, né? Ter um pouquinho mais de cuidado e, poxa, vamos olhar direitinho isso aqui, vamos fazer melhor, né? Uma coisa que também eu tenho observado, e até o meu professor nesse workshop falou, que por conta dos streams, muito conteúdo está vindo, né? Está sendo colocado nesses canais, nessas plataformas, e que não está se dando mais tanta atenção à qualidade, e sim à quantidade. Né? Então, aí se faz meio que... Porque você pode observar um filme dublado da Disney e um filme, sei lá, de qualquer outra produtora menos conhecida. É totalmente diferente, assim, as dublagens, né? Tem muitos filmes espanhóis agora rodando, e aí tu vê uma diferença, uma qualidade, assim, eu já notei aqui. É estranho. Tem. Por isso que a galera tá preferindo ouvir muito mais o áudio original. Eu não consigo ouvir, principalmente áudio americano, não consigo, porque eles falam sussurrando. E eu não consigo. Sei lá, não sei porque eles têm essa mania, mas é provavelmente porque o microfone é muito sensível, então eles tendem a baixar o tom. Mas me dá agonia que falam sussurrando, saca?
Olha, eu nunca Eu nunca observei notei. isso. Nunca notei. Não sei se... Pode ser uma viagem minha, provavelmente é. Mas, saca, é um pontinho ali que eu descobri e agora eu não consigo assistir alguma coisa em inglês. É bem difícil. Tem algumas coisas que tu pega e depois aquilo ali não sai da tua cabeça. Assim. Aí tu olha de novo e... tá ali, tá ali. Aquilo ali tá ali. E eu, depois do curso, eu fiquei mais fissurada ainda de ver coisas dubladas, porque daí eu fico, sabe, de olho só na boquinha, assim, da pessoa, só pra ver... Bem crítica, assim, isso aí não convenceu. E essa voz não é dessa boca. Não, eu mudaria essa palavra aqui. Então, sim. Eu teria feito de novo. Pra encaixar melhor. E o campo de trabalho assim para dublador é grande, assim? Tem muito ou não é algo ainda mais restrito? Ainda não está muito difundido, não. Mas ainda é eixo Rio-São Paulo. Com certeza. Né? E mesmo assim existe, né, alguns grupos fechados assim, imagino. querendo ou não adianta dizer que não, mas existe ainda. É mais difícil você entrar nisso. E também Mas não é impossível, né? Também tem muito mercado surgindo para dublagem. Por exemplo, o mercado de games para dublagem. Ah, demais! Mercado de games, verdade, e o cara. mercado incrível. Nossa, fortíssimo. Mas Pô, ainda imagina assim, dublar um... O personagem de deve game. ser- mas ainda assim é Rio-São Paulo, né? A maioria das vezes é. Mas é né? porque A as sua maioria. produtoras, as gravadoras, elas estão lá. Tipo, em questão de música, a gravadora de música tem influência nisso? Tu acha que eles... Eu acho que não, eu acho que Porque é o polo. as produtoras são procuradas mais, né? Porque Normalmente são mais fica a decisão do difundidos, cliente, né? né? É o cliente da que marca. vai buscar uma produtora para fazer. Se ela tem dinheiro, né? Obviamente ela vai fazer Com os Rio, melhores. São Paulo, né? Com os melhores, teoricamente. E depois desse curso que tu fez, assim, a tua ideia então é ir para esse... Sim, quando eu comecei na locução, eu já cresci, puxa, como que é esse mercado de dublagem? Porque, como o João falou, né? Puxa, é encantador, é um barato isso. E aí eu descobri, tá, precisa ser atriz, ok. Então foi mais um impulso, mais um incentivo para fazer a interpretação também, curso de interpretação. E aí, até quando tu acha que tu consegue entrar? Desculpa, acho que eu falei... Nossa, eu quero entrar amanhã. Mas o que tu precisa mais para entrar? Só agora uma abertura de mercado mesmo ou precisa concluir mais alguma etapa? Assim? Eu acho que aprender nunca é demais. Então, acho que poderia me aperfeiçoar um pouco mais e aí entrar E também tem busca aquela de- oportunidade-chave, né? Que nem aquela que aconteceu contigo na locução, que o teu amigo um te QI, passou. né? Um padrinho, digamos. Faz toda a diferença, ajuda bastante. Porque a locução, assim como o meio audiovisual, que é o que a gente trabalha aqui, não só audiovisual, a gente não quer dizer que por você ter feito uma formação, você é alguém excelente no trabalho. Tu tem que mostrar aquilo que tu disse que é. Sempre. É sempre assim. Sempre. E aí é difícil tu criar um portfólio pra... Não, olha só o que eu já fiz aqui, porque até tu entrar nesse meio, tu já tem todo... É claro, tu tem todo um portfólio De locução. da né? locução. né? Mas de Que ajuda dublagem... De dublagem, agora eu só tenho, né? Tem a vovó Zelda, a calculadora, algumas coisinhas, e os próprios exercícios que a gente fez no curso. E o teu trabalho de locução, ele conta como portfólio também para dublagem, assim, para a pessoa entender? Pra dublagem, eu acho que não. Talvez uma voz original, voz de um personagem, né? Criação de voz do personagem. Se bem que não, tô falando merda. Uma coisa é voz original, totalmente diferente de dublagem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não serve. Não. Na verdade, não serve, não. Teria então que chegar com o portfólio já... É bom, né? Portfólio sempre. Senão- Mas você sendo... Porque assim, o que acontece num casting, por exemplo? Vamos ter que dublar a voz da, sei lá, Angelina Jolie. Ela tem uma característica de voz. Então, os produtores de elenco, de voz, eles vão buscar uma voz com um timbre parecido desse ator. Então, existe essa classificação. Vamos ver atrizes que tenham um timbre parecido com isso. Então, isso conta bastante. Talvez eu mesmo sem ter muita experiência em dublagem, puxa, mas se eu tiver o timbre ali, tá ali. O Agora timbre tu é falou esse. da Angelina Jolie, eu fui ver um filme na Amazon, e aí a voz era de quem fazia um ator muito famoso.
que dava na sessão da tarde todos os dias. E aí aquela voz estava num outro cara, bem mais jovem, assim, no filme. E aí eu tive que parar de ver o filme porque eu não consegui desassociar aquela dublagem. Isso acontece muito forte. E aí eu confesso que eu nunca mais vi filme na Amazon por conta das dublagens. Mas daí tu é muito literal no bagulho. Mas Não, a sabe Amazon por quê? também não tem culpa disso. Porque Não, é claro que ela não. Mas é que aquela voz ficou tão marcante pra mim. Eu não me lembro agora qual, mas exemplo, tá? Rock Balboa. A voz daquele cara. Aquele cara. Aí pegaram e botaram sei lá, num filme, um besterol americano. De um garotinho. De um garoto. E aí tava gritante aquilo na minha cabeça e eu tava dizendo, não, mas eu não vou conseguir assistir esse filme. Daí minha filha dizia, mas por quê? Mas a voz desse cara não é. Só que pra ela era. E Não pra tinha mim referência. não. E aí eu disse, cara, eu não vou conseguir ver. E eu o Rock não é esse cara. O Rock tá com o Rock tem o olho caído. E talvez isso se dê muito por essa concentração Rio-Eixo-São Paulo, né? Aí que eu ia chegar, entendeu? Daqui a pouco, a panela... Não panela, mas o grupo é tão fechado que os mesmos vão... Porque agora veio Netflix, começou a vir outras portas, né? Começou a entrar por outras portas. E aí o pessoal, eu não tenho mais um leque tão grande, porque o leque é os mesmos. E aí, por não ter acesso a outros, vem tu mesmo. Só que, cara, a voz dele não casou nada. Eu não me lembro o filme. E confesso que depois daquele dia... Minha filha assiste Amazon, mas eu larguei de mão por isso. Mas existe um casting de voz para dublagem também. Que se encaixe E tu já o fez, mais próximo possível do timbre. Eu quero ser a voz dessa personagem aqui. Tu já pensou assim? Nossa, já demais. Qual personagem? Meu Deus. Na verdade, não tem uma específica, né? Eu fico olhando as personagens, as atrizes, né, americanas e tal. Angelina Jolie, que é uma das pessoas que eu admiro bastante. E eu ia falar agora, na hora que tu falou da Angelina Jolie, eu tentei encaixar a tua voz e pra mim funcionou, sabe? Eu vejo que nela eu me encaixaria de voz. Meryl Streep, também, né? Poderosa, aquela coisa. Eu acho que encaixaria. Puxa, agora... Eu sou péssima de guardar nomes de atores, de pessoas, de filmes. É surreal isso, cara. Jolie ficaria mesmo. Eu acho que Julia Roberts também. Também, pode ser. Porque como a minha voz é mais grave, eu acho que nessas mulheres zonas poderosas aí, acho que combinaria, né? Ao menos eu vejo que combina. Alguém já te reconheceu pela voz? Em alguma coisa, em algum momento? Ou Sim, alguém já disse, eu vi, era tu. Pessoas conhecidas. Até foi no Natal agora que eu fui para casa dos meus pais, e aí a gente passou o domingo de Natal na casa da sogra do meu irmão. E aí eu tô fazendo um comercial na RIC agora, tá veiculando, eu apareço também, né? Eu como atriz. E aí ela me contando assim, que tava lá lavando louça, não sei o quê, e aí viu, nossa, mas eu conheço essa voz. Né? Mas daí passou, dali a pouco de novo, daí quando é que ela resolve olhar pra TV, Andréia! Isso deve ser legal. Aí ela me contando, eu achei um barato, né? Claro, é gostoso. Também, na verdade, as pessoas do dia a dia, amigos, Andréia, acabei de te... Manda mensagem, não liga aqui, né? Manda o WhatsApp. Acabei de te ouvir na rádio, acabei de te ver na TV, não sei o quê. Isso é bacana, isso é bem legal. Que conhecimento. É gostoso. Eu acho que, já que a gente tá com uma locutora aqui, a gente pode tirar essa dúvida. A minha voz é parecida com a do João. Porque a gente já percebeu. Sempre que um dos dois fala... Eu fico procurando, né? Quem que tá falando? Sim, Muito parecido. Não sei se é por conta da referência aqui do fone, que às vezes parece que a voz tá aqui, ou às vezes parece que a voz tá aqui, né? Mas é que não é o primeiro convidado que quando o João fala, olha pro então, olha pro viu? Juan. Então. Acho que eu deveria Mas ter eu ainda outra acho que voz, tu tens uma voz mais... não é sonolenta, mas... É que eu utilizo mais o resonador do bocejo, sabe? A minha é um pouco mais anasalada, eu acho. pode ser. Um pouco mais cabeça, e ele um pouco mais peito, talvez. Ou nuca. Pois é, isso também tem. tem. Tu tem noção do canto ali também, tanto que tu vai fazer? Tem. Eu até comecei a fazer... eu fiz fono também para me ajudar a cuidar, né, das cordas vocais, das pregas vocais. E daí ela fala muito, né, da voz de peito, a voz de garganta, a voz
aqui do céu ressonadores, né? os ressonadores, voz de cabeça. Tanto para criar personagens, você cria também aonde eu vou colocar essa voz aqui, onde é que eu vou colocar ia essa perguntar. voz. Tu sim. consegue mudar? Consigo. Eu, Não, mas então Mas tu deve como que- cantar bem, né? Não. Ainda não. Depende muito, Ai, né? não. Eu acho que biologicamente, às vezes tu consegue acessar esses alguns ressonadores mais fáceis que outros. Tipo, eu acho que eu tenho um pouco mais de facilidade para fazer um grave do que um agudo. Eu não consigo subir minha voz para um agudo. Também. Vai muito Também da acho pessoa. que eu consigo fazer um grave, bem grave. Nossa, quando tu puxa assim pra Puxa pro pro peito. grave. É isso. Aqui. vamos ver quem faz mais grave. Chega até a vibrar aqui o peito. Se você pôr traz Meu peito é tão gordo que eu não consigo. tenta colocar a voz lá no peito. Pra você ver, vibra, cara. Coloca a voz no peito. Não, vibra. Vamos fazer E aí uma voz coloca excelente. aqui a voz aqui no nariz. Aqui no nariz. Aí Aqui ela no vai nariz. para uma sensação mais agradável. Fica Uma até bonitinho. Que legal isso, né? Ou aquela mais ruim. Putz, o cara é tão calmo que até a Até voz a- dele... Cara... Mas é que lembra, né? Então. É que ela não te viu natural, se tu tomou, né? natural, né? Se ela te visse natural, ela ia falar, ele é. Mas já tá passando efeito, daqui a pouco a gente... Bota mais. Tempo aí. Mas é isso, pessoal. Quanto tempo? Quanto tempo vocês acham que tem aqui? 1h30. Nossa, a gente falou bastante. Eu falei bastante. 1h16 ainda. Ih, tem história ainda. Tem história pra vir. Achei que tinha dado nem 1 hora, ainda falasse, pô, passou rápido. Teve algum... Tipo, eu já tive alguns momentos constrangedores. No teatro e tal, que você vê. Já tivesse algum assim, no teatro, numa dublagem. Constrangedor. Eu tenho uma série, eu não sei se é... É sério? Então conta o seu, que eu não lembro aqui de nada constrangedor. Já teve... só peço. Pessoas esqueceram de entrar. Era uma família, russo também, que fazia sotaque. Só que era um russo mais zoadinho, né? Então a gente botava aquele Skovsky no final. Tá. Era bem mais zoadinho. Proposital. E era uma família russa. Era o pai, a mãe, o filho e a filha. Só que os outros 3 atores esqueceram de entrar em cena também. Aí só entra... Tava bem Eu arrumado. tava trabalhando com pessoas muito boas, né? Que só esqueceram. Né? Puxa, super. Mas e aí eu fiquei com uma cara de cu em cena, porque eu era bem novinho, nessa época tinha acabado de entrar no teatro e não sabia o que falar. E aí eu meti gente, é difícil fazer sotaque russo, né? Muito sem graça. E eles demoraram e eu fiquei olhando pra plateia, a plateia olhando pra mim. E eu não sabia o que fazer. Aquela cara de cor. PH. Pelo menos tu não lançou isso. Estão todos com medo dentro de uma igreja. Né? Mas, cara, essa tua aí foi sacanagem. Não, isso aí é... Eu falei aqui pra ficar marcado, pra eu nunca mais esquecer. Mas eu não vou esquecer. Não tem como. Não tem. Tá, agora eu lembrei de uma peça, que é o Concílio do Amor, que a gente apresentou ali no TAC. E a minha personagem, eu era o querubim, né? Eu apresentava, era tipo, na verdade Deus estava cansado, né? A história é essa, estava cansado da humanidade e aí resolveu reunir os personagens lá do céu, né? Jesus, Maria, os anjos, para ver, vamos decidir o que vamos fazer com essa humanidade que ninguém aguenta mais, né? E aí eu era o querubim, que era como se fosse o conselheiro de Deus. Né? Aí, no início da peça, eu apresentava todo mundo. E aí era uma comédia, né? E aí eu apresentava as pessoas e elas vinham como se fosse jogadores de futebol, sabe? Vinham, se apresentavam, faziam um alongamento, né, e tal, e voltavam pro lugar, e aí ele entrava no personagem. Aí fulano, Jesus, Maria, nananã. E eu esqueci de chamar Deus. Bah. Era o último, assim, né? E aí eu fiquei... Quem é que tá faltando? Quem é que Gente, quem quer falar agora? Pensei, né? E aí ainda bem que os meus colegas, tipo, já mandaram a peça pra frente. E aí depois, no final, eu perguntei pra minha colega, tá, e aquele vácuo lá, quem foi? André, era tu? Você não apresentou Deus? Eu... Imagina. Mas então ele entrou por conta, assim, ou então outra pessoa... ele entrou por conta. Ele é Deus, né? Aham. Até porque ele é Deus, né? Pelo menos tu não apresentou Deus. Pior se fosse, sei lá, Jesus ou algum outro Maria, imagina.
Deus, né? Deus Tu ali. podia ter olhado, não precisava nem chamar, né? Deus. Nossa, mas e eu, não, sério, na hora assim, gente, de quem que eu falo agora? Eu pensei comigo, né? E não, era eu. Pô, que legal. Isso foi punk. Foi a única vez, eu acho que eu... Acho não, foi a única vez que eu esqueci o texto. Mas foi Esqueci. pouca coisa também. Só te apresentar. Deus. Não mais ninguém. Ô, Rodrigues, fala alguma coisa pra eu não ficar tão mal aqui no negócio. Eu? Não, mas é que eu não faço teatro, né? Eu nunca fiz teatro. Na escola de samba já deu algum belo? Não, deu na mas rádio. De Eu fui apresentação de nome também. no rádio. Eu fui mestre de cerimônia na PUC. Mas daí, claro, é sobrenome. Nome feio pra caramba. Bem feio, tinha mais que errar mesmo. Não, mas eu fui trabalhar na rádio web, né? Pra fazer as transmissões dos jogos lá do Grêmio e Inter e tal. Aí a primeira vez que eu fui como comentarista. Era pra me comentar o jogo. Era acho que Grêmio e Fluminense, não sei. Só que, primeira vez que eu tô com credencial lá, bonitinho, entra na cabine, aquele vidro, aquele campo, tava... E tinha um jogador do Grêmio que era equatoriano, se não me engano, e havia um boato na imprensa que ele se perdeu na noite, né? Nossa. Só que ele se perdeu na noite, ao invés de se perder com mulheres, ele tinha se perdido com um homem, né? Enfim, aí todo mundo já estava comentando na imprensa, assim, e a torcida, mas oficialmente ninguém tinha dito nada, assim, né? E aí ele foi vendido naquela semana. E aí eu tô aqui, primeiro jogo, né? Nervoso, ao vivo. Aí aparece os númerozinhos, lá 15 mil, 16 mil ao vivo, assim, e eu já... eu não vou mais olhar para esses números e tal, né? Minha família ouvindo, primeira vez. Aí o cara entra e diz, e aí, Eduardo Rodrigues, o que tu quer dizer? Não, o que tu acha da venda do fulano? Me pegou no contrapé, assim, né? Tipo, é que fulano já deu o que tinha que ter dado em Porto Alegre. Só que depois que eu falei isso, e agora? Cara, os dois caras... Duplo sentido ali. Começaram a rir, demais, e eu já fiquei vermelho, e agora, o que eu vou dizer? Deu, na primeira vez, que já não vão me chamar mais, tá? Mas daí não, aí foi bacana, porque o pessoal começou a brincar lá, mandar mensagem e tal, desde que eu, gostei. É assim, a gente tem que ter alguém pra brincar e tal, Mas a primeira saiu, essa aí já deu o que tinha que dar mesmo. E hoje ele não trabalha mais com rádio. É por isso que eu tive que sair de Porto Alegre e vim pra cá, né? Mudou o nome, era Eduardo, agora é Rodrigues. Lá eles me chamam de Eduardo, aqui me chamam de Rodrigues. Mas a gente comentou ali de alguma situação constrangedora e tal, mas no lado da locução é porque tu já recebe algo mais fechadinho ali, né? Tipo o roteiro e tal. E é difícil tu sair disso, né? Acontece de tu... Não, eu acho que essa fala aqui se encaixa melhor e... Não, na publicidade isso não é permitido, não. Não é muito, né? Não, vem roteiro, tem que seguir aquele roteiro. O que eu faço, eu não sei se isso acontece... Na verdade, eu já conversei com alguns locutores, eles me falaram que fazem. Às vezes você lê um texto, lê 2 vezes, grava 3 vezes, faz 3 takes. Nos 3 takes, você lê a mesma palavra errado, sei lá. Tem o mesmo sentido, mas eu falo... É a mesma palavra, é como se fosse um sinônimo. Mas na minha cabeça parece que o sinônimo se encaixa melhor ali. E eu leio e falo errado. Falo outra palavra. Tipo, concílio, eu falo conciso. Entendeu? E tu não nota que tá saindo, né? Não, e o legal é que eu vou, edito áudio, eu ouço tudo, confiro, e eu ouço o que eu tô lendo. Que é bizarro. E eu tenho um grande problema que meu cérebro é mais rápido do que a minha boca. Então normalmente aqui, isso acontecia muito no rádio, né? Daí depois de comentarista eu passei para repórter de campo. Então tá na beira do campo ali, vai, a escalação do time, aí aconteceu o lance, aí eu revivia o lance na minha cabeça, porque o narrador tá falando, o lance perigoso, então eu revivia aquilo na minha cabeça, eu vou falar assim. E aí, vai Eduardo, e eu já falar no meio, né? Me perdi, assim, porque meu raciocínio é muito mais rápido do que a minha boca. Ansiedade, daí ali já tem um pouco de ansiedade também, eu não conseguia, e aí eu vou trabalhar. E hoje, assim, nessa
projeto que a gente está agora, né? Aí com quem a gente está conversando, alguém larga alguma coisinha e eu vou voltar nisso aqui depois, né? E aí quando eu venho aqui para falar, ou dá uma brecha para mim falar, já esqueci, já foi. Você é geminiano, por acaso? Não, eu sou peixes. Eu sou viajandão mesmo, assim, peixe, assim, viajando. Mas eu sinto que eu penso muito mais rápido do que eu for falar. Então, para mim, muitas vezes lê isso aqui. Principalmente, o lance agora já. Escanteio para o time do Grêmio, oferecimento. Putz, aquilo para mim tava ali escrito no papel e não ia. Era só ler. Daqui a pouco alguém gritava, sim. E eu não vinha, sabe? Porque pra minha cabeça já tinha falado. Mas não. Mas esse lance que ela comentou, eu acho que é muito de alguém que fica muito tempo no mesmo exercício ali, na mesma repetição. Eu vejo que pra mim no vídeo, quando eu tô editando e tal, tem coisas que pra ti, que tá de fora, tu vai ver, mas isso aqui tá nítido. Tá aparecendo uma mão ali, tu não tá vendo no meio do vídeo uma mão ali. Eu não, cara, eu tô tão focado nas outras coisas. Daí o que me vem a explicação é essa. Eu tô tão acostumada que o olho vê o que eu criei na minha cabeça. Será que já tá no automático? O cérebro já começa no automático engraçado. Porque tem detalhes fixos que tu precisa entender ali e prestar atenção. Não, essa entonação nessa frase, aqui não tá com ruído e tal. E o mais simples passa despercebido. Então tu consegue, tipo, tu manda pra alguém revisar, tu tem uma equipe pra revisar pra ti? Não, é a produtora de áudio ou de vídeo, né, que vai conferir. E às vezes daí, André, olha só, regrava essa partezinha aqui que você gravou uma palavra errada. Eu, tá, sim. E tu separa como, assim? Tu separa pela pontuação, para te saber a entonação ali? Como é que tu trabalha? Como é que é a tua técnica? Interpretar mesmo o texto. Claro, mas deve chegar algum texto ruim, assim, que tu olha e diga, nossa... E aí já chegou aquele trabalho que, nossa, isso aqui eu vou ter que fazer. Tipo, eu não sou o cara da escrita, odeio escrever. Já apareceu nas antigas. Quando eu comecei, que eu acabava trabalhando com produtoras menores, né? Textos assim, nossa, sabe aquele texto assim, frase a frase, não tem uma fluidez no texto, né? Dura. Aí, tipo... Quebra, né? Nossa, não tem muito nem o que interpretar, não tem o que fazer, né? Aí vai no... Aí, o triste é quando pedem assim, faz impactante, bem chamativo. Aí você tem que berrar, né? Aquelas coisas de promoção. Compra agora! Nossa, aquilo dói. Literalmente dói. É bom que não faço muito. Como eu direcionei os meus trabalhos, como eu sou atriz, então acabo pegando mais textos com interpretação, uma coisa mais suave. Até esse Mercado Festival que eu comentei no início, que eu faço há alguns anos, o texto deles é um texto mais conversadinho, como se fosse uma dona de casa falando, olha só, se liga, olha, água Imperatriz, 99 centavos. É uma coisinha mais conversadinha. Não tem essa... blá, 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 água mineral, blá, 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 blá. O gerente ficou louco! Isso aí, né? Casas Bahia, né? Nível Casas Bahia, bem isso. O nível Casas Bahia deve ser um... tanto que observa que como não tem mais na publicidade esse tipo... Quer dizer, não que não tenha, tem menos. Tem bem menos. Acho que saturou nível. Um pouco, né? Satura, porque bate muito, né? Sim, bate, sim. Assim, e tava todos... E era engraçado, eu gosto muito de assistir os comerciais, os intervalos. E aí teve uma época que era tudo assim, né? Gritando. Gritando. Gente, tá tudo igual, o que é isso? Né? Até coisas que não tinham nada a ver com e sempre aquilo. gritando. Mas isso é muito a minha visão. E você que já veio de agência, sabe? Isso vem muito do contratante, né? Aí eu quero igual. Sim, do cliente final. Aí tu... Não, mas olha só. Do cliente final. Não, eu quero igual. Daí a agência acaba, faz igual pra gente não perder. Até a própria Pitol, que geralmente também são ofertas. Desde o ano passado a gente tentou juntos, foi até legal o trabalho da agência, que juntos a gente criou uma personagem, que daí seria uma blogueira. Uma blogueirinha que está falando, e aí saiu um pouco dessa gritaria, que era gritaria também. Poxa, que legal. E a Magalu, ela veio muito com isso, né? A Magalu, ela mudou a chave assim, também, na mente né? das pessoas. Mas é que aí é que tá, né? Precisa alguém aceitar a mudança.
pro restante da boiada mudar. E isso eu brigo muito na publicidade. Assim. E demora, né? E aí tu tem que... Porque a gente sabe, a gente precisa do dinheiro, a agência precisa de dinheiro. Sim, então e ela a gente vai precisa fazer do o que o cliente quer, óbvio. Mas aí tu faz e tu olha para aquele trabalho e pensa, isso aqui trabalho não é meu. Né? Muitas aquilo ali vezes. não pode entrar no meu portfólio porque eu não criaria aquilo ali. Muitas Então, vezes. putz, é muito difícil de mudar. Você tem, é o dito trabalho que você tem vergonha de... Isso putz. Mas isso, tu acha que... Bom, é que tu não tá muito ligado, mas não mudou muito, não mudou nada isso, né? Ou tu acha que... Tem mudado devagarinho. Nos grandes centros já tá mais... Acho que as pessoas já entenderam que você não precisa gritar para chamar a atenção. Né? Isso não tem a ver da mudança de quem está em cima? Tipo, o pessoal que está muito mais velho era... eu quero isso. Só que esse pessoal começou a sair. porque chegou no... Sim. idade, a geração está mudando, né? Geração... Tá como se renovasse, e eu acho que a gente está bem nessa transição. Sim. E eu acho que é aí que a gente consegue alterar alguma coisa. Não muito, mas eu acho que a gente está no meio É como de o Duran também falou, eu lembro que ele comentou que ele adoraria fazer uma rádio para jovens. Isso, ele comentou. Porque por essa mudança mesmo, né? Quem ouvia rádio, quem ouve publicidade, quem fazia publicidade nas antigas tinha essa visão, né? O próprio locutor, a locução era toda diferente, né? Hoje em dia, como a gente já vem falando, né, tá tudo mais conversadinho, mais intimista, mais próximo Eu acho da que pessoa. As redes sociais elas trazem muita transparência, né? E aí essa transparência gera algo mais intimista. Né? O YouTube mudou a forma de fazer propaganda. Com certeza. Mudou Verdade. total. Na verdade, não só a propaganda, né? Os programas de televisão, até o próprio jornalismo mudou. O jornalismo da Globo, referência básica, que era tudo muito mais duro, muito mais sério. Hoje em dia eles até brincam. Botaram aquela gurizada mais nova durante o dia, em alguns pedaços durante o dia, que eu me esqueci o nome. Tem o G1, que o G1 Minuto. Tem. Eu vou te falar que é engraçado, né? Mas eu entrei numa vibe de meditar, de desenvolver espiritualidade e tal, né? E tem uns 3 anos que eu não vejo mais TV aberta. Que legal isso. Então, eu acabo ficando um pouco de fora, assim, né? A referência que eu tenho é quando eu assistia a televisão. Sabe que eu tenho... Mas sei que por conta da internet, que eu acabo consumindo muito YouTube, os canais que eu sigo, acompanho, e aí vem as propagandas às vezes ali, e aí eu vejo que tem um mercado diferente, mas eu não sei, não conheço as pessoas os novos jornalistas agora. Ela tem um G1 Minuto, que é 1 minuto ali durante o dia, e aí é uma gurizada mesmo, assim, camiseta de rock, barbudo tatuado de brinco. Até assim, por conta também da diversidade, eu acho. Né, mas mesmo assim, eu acho que a TV brasileira peca porque ela não usa a internet do modo que poderia usar. Mas cara... falando do jornalismo, algo que eu fiquei muito contente na metade do ano que vem, do ano passado, no ano que vem. O cara tá bem, né? Do ano passado que veio a CNN pra cá e eles começaram a fazer vários lançamentos do que ia ter e tal. E, cara, a CNN ganhou já vários prêmios no ano passado de jornalismo e eles estão vindo pra reformular a parada do jornalismo aqui no Brasil, eu acredito. Porque a CNN em si, não só a CNN no Brasil, eles têm uma política muito aberta em questão de patrocínio, em questão da formalidade não ser tão quadrado e tal. E como eles estão muito bem visados, as pessoas que estão abaixo, daí entra o lance da Magalu. Né? Magalu tá lá em cima e tal, as pessoas que estão correndo atrás da máquina vão começar a olhar, pô, isso aqui tá funcionando. E a gente vai por esse meio. Eu acho que isso vai mudar nesse próximo ano. Interessante. Vai. Tá mudando já. Eu vejo... O papo tá tão interessante que o João tá bocejando. Eu nem prestei atenção no que tu falou. Isso daí é um meme já feito, já, né? Só quem assistiu os primeiros vai entender. Mas essa mudança, claro que a gente gostaria que isso acontecesse mais rápido. Mas parece tão lento assim, me dá uma agonia de estar ali, muda.
Vamos, mexe? Não. os Eu caras acho que vêm já no deu mesmo. pra perceber que tu é um pouco ansioso, né? Só um Eu pouquinho, sou né? muito ansioso. Eu sou muito ansioso. E tu já chegou a fazer alguma propaganda pro YouTube, assim, da Optal, que foi, não só a Optal, mas outras empresas que foram pra TV, mas também foi pro YouTube? Uhum. A maioria delas hoje em dia estão usando o YouTube A mesma como linguagem ferramenta. de propaganda? A mesma linguagem. Poxa, que legal. Uhum. Diferente. O legal depende, né? Por conta dessa nova ideia de ser a blogueirinha falando. Então, né, se encaixa tanto para televisão quanto para o YouTube, né, para a internet. Se não se preocupar com a linguagem, simplesmente, vou jogar para todas as plataformas e pronto. Não, né? daí não seria dá. um trabalho de agência, Não, né? não. Aí Mas aí é que eu te digo, tem. Porque a agência não quer perder aquele cliente, então e vamos o cliente lá. não tem essa E visão ele não ainda. tem. Pode E ser. aí Pode acaba ser. passando. Daí tu olha e diz, não ser. pode ter passado isso. Mas passou. E aí... Infelizmente ainda tem aqueles clientes que acreditam que a televisão aberta ainda é um bom meio de comunicação, né? De O visualização principal, da sua pelo marca. menos, Né? Mas não, hoje em dia... Puxa, eu não sei se é porque eu não vejo mais e consumo muito internet, então para mim tudo está na internet. Tudo deveria estar ali. Poxa, que legal. Pô, mas em partes a televisão e rádio hoje estão na internet, né? E se não estão, ele não sei se vai prosperar. Eu acho que vai ser obrigado uma hora ou outra, né? Bom, a própria Globo já tem um streaming dela, acho que o caminho é esse Grandes mesmo, não tem rádios muito já que tem, sei lá, fugir. o site lá que toca rádio. Sim, toca Precisa também. Sim. Dali Até pro os resto, mesmo isso aqui, né, que acontece, o Pretinho Básico é um bom exemplo disso, que virou o YouTube e é um barato, todo mundo, né, muita gente, tem muita audiência. E tu acha que essa tua transição da TV para a internet já há uns 3 anos atrás te deixou mais atualizada em questão de mundo, assim, de atualidades, tendências? Na real, eu só me tornei mais seletiva do que eu vejo. Legal. Né? Não fico refém do que está passando ali. Né? Eu busco assistir as coisas, ver coisas que me interessam realmente e que jamais estariam numa TV aberta. Legal, seletividade então no negócio. Eu acho que isso é um diferencial gigante. E eu vejo isso como uma segmentação muito boa para todas as áreas. Imagina, você, sei lá, um físico quântico. Você vai querer ver Ana Maria Braga? Nada contra, que eu adoro. Né? Não. Você vai buscar coisas do seu interesse, coisas de carro, moto, bicicleta. Né? Você vai buscar esse tipo de assunto. Quem gosta de game, quanto canal no YouTube de games que tem? Que fala sobre game, que ajuda, que ensina, que isso... Cara, tem um monte. E a gente falou no meio de game e tu já pensou assim, seria interessante entrar nesse meio aí? Já pensei. E esse ano legal. promete. Esse ano vai. E aí depois avisa a gente, o jogo tal lá. O personagem tal do jogo tal é a minha voz. Isso. Poxa, que legal. Pode deixar. Imagina a pessoa jogando ali e a voz... André! Caramba, André! Tu jogando, Sim. né? Tu jogando. Olha, eu tô jogando comigo, cara. Deve ser barato. Assim como eu me visualizo dublando alguém, né, num filme, sei lá, da Disney. Sim. Então só precisa... Joga pro universo, né? Não é Joga aquela? pro universo. Aí, se você tá ouvindo o podcast aí, pode contratar. Já vamos finalizar com o jabá, então. Podcast. Alguma que gostaria de... Algum recado? Algum alguma recado? mensagem? Um beijo pra mãe. Cobrar alguém que tá te devendo. Algum projeto Boa! Projeto que vem aí. Ela já pensou no político na hora que ela falou assim. Me paga. Falta aqueles 25%. Não esquece de mim esse ano. Olha aí. O advogado vai bater na sua porta. Ai, gente, pois é, uma mensagem. Eu poderia dizer para acreditar. Boa. Né? Acreditar nesse ano, acreditar nas coisas que a gente gosta, que a gente acredita.
Jogar pro universo. Joga pro universo que vem. Não seja que nem o Confia. João. É, Totalmente contrário. puxa vida, né, João? Melhor esse negócio aí. Não, mas eu sou o exemplo Porque você para não seguir. cocria as coisas que você fala. Agora imagina. Eita vida. Tá escrevendo o que É, nesse o podcast? negócio Mas a ideia é ser o personagem. Personagem não, é tu mesmo. Eu ia tentar jogar pro personagem, mas ser o exemplo para não seguir. Fala o que eu digo, mas não fala o que eu faço. Não fala o que ele disse, por favor. Senão o universo vai ficar no veneno com a gente. Sei lá, eu acho que o eu errei. problema é o exemplo. teu universo. O nosso não vai influenciar, não. Agora o teu, pode ser que sim. Eu vivendo aprendendo. Talvez no próximo podcast ele já vai mudar a frase dele para ficar um pouco mais positiva, né? É graças a Deus. É o diferencial. Essa é a minha marca. Bom, gente, essa é a Andréa Campain. Campainha. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Não esquece de olhar as nossas redes sociais, Instagram, Spotify e o YouTube. E é isso. Papo da hora pra caramba. Foi muito bom. Deu o quê? 1h30? 1h40. É, Isso foi o Sem Nexo. Esse aqui é o Sem Nexo Podcast. Isso aí. Podcast. E Valeu! tchau.